Sejam todos muito bem-vindos para mais um capítulo dessa grande história de Deus. Este mês a gente já conversou sobre o comecinho da igreja, lá quando Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou e Jesus subiu aos céus. E toda essa história eu fico imaginando como que um jornal da televisão contaria isso. Naquela época não tinha televisão, é claro, né? Mas como é que um noticiário contaria pra gente essa notícia? Eu acho que seria mais ou menos assim. Sejam bem-vindos para mais um noticiário e dessa vez eu acabei de receber aqui no meu ponto uma notícia quentíssima. Há muitos dias atrás, um grande grupo de pessoas passou a crer em Jesus Cristo. O povo judeu, pelo que estão me passando aqui, chamou de dia de Pentecostes, mais ou menos 300. Segundo este gráfico, parece que 3.000 pessoas passaram a crer no nome de Jesus Cristo. Gente, 3.000 pessoas é gente para dedéu. E a cada dia esse número de pessoas cresce ainda mais. Há boatos de que as pessoas se reúnem em suas casas para contar e conversar a respeito do que aconteceu, para aprender sobre o que aconteceu. Mas a história ela fica um pouco mais interessante com esse fato. Um dia, 2 homens estavam indo para o templo, Pedro e João. E eles viram um homem sendo levado para esse templo. Um homem que não pode andar, estava sendo levado para o templo por 2 outras pessoas. Todos os dias esse homem era levado para o templo. Ele ficava lá pedindo dinheiro para as pessoas, porque por não poder andar, esse homem ele não podia trabalhar e não tinha dinheiro suficiente para comer e essas coisas. Então ele era levado ao templo para pedir dinheiro. E nesse dia não foi diferente. Este homem, então, pediu dinheiro para Pedro e João, que passavam por lá. Mas Pedro e João, eles fizeram uma coisa diferente. Eles disseram o seguinte, olha só o que a produção preparou para mim. Eles disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E não foi diferente. Aquele homem literalmente pulou de alegria. O homem que antes não podia andar, que todos os dias precisava pedir dinheiro, porque ele não podia trabalhar, agora estava pulando. E é claro que as pessoas viram isso, né? E uma grande multidão se juntou ao redor desse homem que agora podia andar. Então Pedro, ele foi até essa multidão e falou o seguinte. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Aqui ele está falando daquele homem que não podia andar e agora estava andando. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de morrer. Arrependam-se, pois,
e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Uau! Que fala de Pedro, hein? Palavras poderosas do Pedro, hein? Mas teve um problema. Isso que Pedro e João fizeram incomodou os líderes religiosos da época. Eles viram esse milagre e entenderam como um insulto a eles. Então, eles acabaram envolvendo as autoridades do templo. E no dia seguinte, Pedro e João foram colocados na prisão por conta disso. Você já pensou? Você fez um gesto super bom. Você curou uma pessoa pelo poder de Deus e as pessoas te prendem por isso. Deve ser difícil, né? Mas olha só o que a história continua contando. Quando Pedro e João foram presos, no dia seguinte, a galera fez uma reunião que até o sumo sacerdote, Anás, e sua família estiveram presentes. A coisa foi bem séria, hein? E quando Pedro e João chegaram ao Sinédrio para essa reunião, as autoridades religiosas perguntaram para eles: em nome de quem vocês fizeram esse milagre? Como é possível vocês terem esse poder? E Pedro, ele não ficou com muita vergonha, não. Ele disse que estava curando as pessoas pelo nome de Jesus Cristo. E, na verdade, pelo que eu estou recebendo no meu ponto, eu tenho o discurso dele bem aqui, nesse momento. Olha só, fala assim, ó. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitam e rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aí, os líderes religiosos ficaram perplexos, porque eles não tinham mais argumento para dizer para Pedro: não, você não pode mais fazer isso que você está fazendo. Eles não tinham mais argumento para manter eles na prisão. Então, eles foram soltos. Mas estou recebendo aqui no meu ponto de novo que eles disseram para Pedro o seguinte: nós vamos te libertar, mas você não poderá mais fazer nada em nome de Jesus. Mas para você que conhece bem Pedro, você sabe que ele não teve muita intenção de cumprir com esse pedido, com esse conselho dos líderes religiosos, não é mesmo? Sabe por quê? Porque Pedro sabia que ele precisava terminar aquilo que ele havia começado. Pedro sabia que ele precisava contar para todos aquilo que ele sabia. Então Pedro e João saíram da prisão e fontes dizem que eles foram para a casa de seus amigos para contar o que havia acontecido, para contar além da história de Jesus e das coisas que eles podem fazer em seu nome, contar aquilo que havia acontecido com os líderes religiosos. Então, a partir desse ato de Pedro e João, segundo este gráfico, mais de 5.000 pessoas passaram a crer no nome de Jesus Cristo. E quantas coisas boas foram feitas a partir disso. Que notícia, hein? Imagina você, num dia difícil, ter essa coragem, essa persistência que Pedro e João tiveram. De frente com o problema, continuar firme e acreditando em Deus. Que coisa boa, não é mesmo? E essa foi a notícia de hoje, pessoal.
Isso foi muito divertido. Imagina só se naquela época tivesse televisão. Eu acho que todo mundo ficaria muito chocado em ver essa notícia pela TV. Mas foi muito divertido para nós aprendermos e entendermos essa história, mas para Pedro e João foi um pouco assustador, você não acha? E a gente aprende que nem tudo vai ser muito fácil. Nem tudo é como aprender a andar de bicicleta, que a gente tem uma pessoa colocando a mão na gente ali para ajudar e às vezes a gente nem cai e consegue andar tranquilo, aprender muito fácil. Na verdade, às vezes as coisas podem ser mais difíceis. Às vezes a gente tem mais dificuldade de aprender alguma coisa, tem mais dificuldade em fazer alguma coisa. Mas o que a gente aprende com essa história é que Deus é muito forte. É que Deus, Ele continua nos ajudando mesmo nesses momentos difíceis. E olha só, eu tenho uma mensagem muito legal para você. Siga em frente, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Muitas vezes não vai ser muito fácil, as coisas vão ser difíceis. Mas mesmo assim, como Pedro e João fizeram, a gente pode seguir em frente, confiando que Deus é forte. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor continuou ao lado de João e Pedro. Senhor, muito obrigado porque o Senhor continua do nosso lado. Deus, eu sei que muitas coisas não vão ser fáceis, mas mesmo as coisas difíceis que a gente precisar fazer, a gente sabe que o Senhor está com a gente e o Senhor é forte. Desde já eu te agradeço porque o Senhor nos acompanha em todas as nossas lutas, em todos os momentos difíceis. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. E vamos relembrar então o versículo para memorizar, que fala assim, lá em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E lembre-se, mesmo em momentos difíceis, você pode continuar, porque Deus é forte, tá bom? Um abraço para você que assistiu a gente e até a próxima, hein?